Sejam todos bem-vindos. Começamos agora a campanha Agosto Lilás. Nesse espaço, iremos ouvir histórias reais de mulheres reais. Histórias que revelam dor, mas acima de tudo coragem. A violência contra a mulher não é invisível e pode estar ao nosso lado e precisa parar. Ouça, reflita e compartilhe, porque quando damos voz, damos força. E toda mulher merece viver livre e segura. Então, vamos agora ao relato de uma seguidora que me enviou aqui. Carta aberta para todas as mulheres. Em 2013, conheci o homem que achei que seria o amor da minha vida. Ele era carinhoso, gentil, atencioso, dizia me amar e eu acreditava que me amava. E no início eu me sentia realmente amada. Eu acreditava que estava vivendo uma história linda, daquelas de filme. Mas o que eu não sabia é que aquele enredo iria se transformar em um pesadelo real. Com o tempo, as palavras doces começaram a dar lugar a insultos, o cuidado virou controle, o carinho virou agressão. Então, em 22 de novembro de 2014, minha vida foi marcada por uma noite que jamais irei esquecer. Tudo mudou a partir dali, uma experiência que jamais imaginei viver nem nos meus piores pesadelos. Posso dizer que até hoje é o momento mais doloroso e traumático da minha vida. Naquele dia, o homem que dizia me amar, que deveria ser meu parceiro de vida e me proteger, mostrou o rosto cruel. Fui trancada em um quarto, isolada do mundo, sem qualquer possibilidade de pedir socorro. Não havia porta de saída, não havia janela para a esperança, só o silêncio sufocante e o medo. Ali começou a tortura. Fui espancada, cada golpe era acompanhado por palavras que feriam tanto quanto as mãos que ali estavam. Naquele quarto eu acompanhei calada e silenciada. Agressões que deixaram marcas no meu corpo e na minha alma. Ele me batia com toda a força que nele existia. Quebrou o dente e o líquido vermelho que escorria no meu rosto e pelo meu corpo. Torturada de todas as maneiras possíveis que possamos imaginar. Mordeu-me como se quisesse marcar sua posse. Vi meu corpo marcado, de fato. Meus seios, pescoço, pernas, todo o meu corpo machucado. Como se não bastasse, ele me leva para fora de casa. Nesse momento, eu só pensava em fugir. Corri o quanto pude, mas ele me alcançou. Arrastou-me pela pista, deixando meu corpo ainda mais ferido e minha dignidade marcada pela dor. E então, como se tudo isso não fosse o suficiente, senti o frio de uma arma encostada em meu corpo. O peso metálico contra minha pele me fez acreditar que aquele poderia ser meu último instante. Naquele momento passava um filme na minha cabeça, como aquele cara gentil, amoroso, tinha se transformado em um monstro com tamanha crueldade. O relógio parecia ter parado no tempo. Com medo, sem saber se sairia viva daquele lugar, um espetáculo a céu aberto. Mesmo com tanta gente a olhar aquela cena, o silêncio era tão opressor quanto a violência, e ninguém ali conseguiria me salvar, era o que eu pensava. Ele por inúmeras vezes repetia que eu estava sozinha, ele tentava me fazer acreditar nisso, acreditar que ali seria o meu fim. Depois de muito tempo, eu já quase sem forças para lutar pela minha vida, com tanto medo de acabar ali, aquele momento, humilhação e dor era o que sentia. O medo se enraizava em cada parte do meu ser, até que um anjo, um senhor com seus 70 e poucos anos se aproximou
e me deu sua mão. Eu agarrei com toda a força que ali me restava. Um ato de bravura e coragem daquele homem, se colocando em risco para me salvar. Eu só agradeci a Deus por colocar aquele senhor no meio daquela multidão que me assistia a apanhar. Por muito tempo a dor permaneceu, não só nas cicatrizes visíveis, mas também daquela que ninguém via. Na época, confesso que ainda estava cega de amor. Tentava justificar o injustificável. Acredite, eu dizia para mim mesma que aquilo tinha acontecido por conta de vícios, que não era ele, era efeito daquilo que ele usava, que não era ele, né? Tive pena por ele estar preso, sim. Ele foi preso, eu denunciei, mas não por vontade própria. Como falei, eu estava cega de amor, não conseguia aceitar que ele era aquele monstro perverso. Com o tempo eu pude entender que a verdade é que não era o vício, ele era violento. Não nasceu de um vício, nasceu de dentro dele, de um desejo de controlar, manipular e humilhar e ferir. O vício podem potencializar comportamentos, mas nunca criam o que não existe. Nele havia crueldade, demorei para entender tudo aquilo. Então comecei a ver por outro lado a realidade dos fatos. Realidade é que quem ama não bate, não ameaça, não humilha, quem ama cuida, respeita. Hoje, ao contar minha história, quero que outras mulheres ouçam essa verdade. Não se apegue à ideia de que o vício fala que quando está sóbrio é diferente. A violência mora na pessoa, não no vício. Escrevo hoje, anos depois, porque sei que o silêncio é o maior aliado da violência. Por muito tempo calei-me, carreguei dores, carreguei minhas cicatrizes no corpo e na alma, tentando sobreviver do trauma. Mas descobri que contar minha história também é um ato de forma de se libertar. Minha e de tantas outras mulheres que ainda vivem presas em quartos invisíveis. Mas hoje estou aqui, sobrevivi. Hoje eu escrevo esta carta para que outras mulheres saibam. O amor não prende, o amor não controla. O amor não machuca. A violência doméstica, psicológica, não é um problema de casal, é um crime, é uma tentativa brutal de anular a existência de um ser. Nenhuma ameaça, nenhuma chantagem, nenhum ato de crueldade deve ser justificado ou tolerado. Eu sobrevivi e agora minha voz é a arma mais poderosa. Eu superei e não é fácil. Nunca é. Não aconteceu de um dia para o outro. A minha força veio da rede de apoio que se transformou ao meu lado. Amigos que me ouviram sem julgar. Família que me acolheu sem soltar minha mão. Profissionais que me ajudaram a entender que eu não era culpada pelo que tinha acontecido. As terapias e o acompanhamento psicológico foram fundamentais para que eu reconstruísse a minha vida e reencontrasse o sentido de viver. Foi um processo de cura, passo a passo. E é isso, pessoal. Esse é o relato da nossa seguidora e vamos dar força e vez às mulheres que passaram por situação de violência. E se você tem um relato, compartilha com a gente para que a gente possa também contar a sua história e fortalecer mais e mais mulheres que passam por situações de violência. Agosto Lilás, mulher precisa ter voz e vez.